Fala galera, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao workshop Facetas em Resina Composta, tudo bem com vocês? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, a gente separou um conteúdo incrível para poder compartilhar com vocês o melhor da odontologia, o melhor da resina composta, o melhor da transformação do sorriso com esse material incrível, fantástico que é a resina composta. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, me conta aqui no chat, de onde você é, de qual cidade você tá falando aí. Vai mandando aqui pra gente saber que tem dentista do Brasil todo, talvez até do mundo aqui comigo, né? Muitos de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Sampaio, sou dentista, já faz 10 anos, sou clínico, sou pai de duas Marias, Maria Cecília e Maria Luísa, e sou professor na área da odontologia estética, mais precisamente a área da resina composta. Eu tenho um orgulho enorme da minha trajetória profissional, porque eu sei de onde eu saí e sei para onde eu cheguei. E eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, vocês que estão aqui comigo hoje, o que é que eu fiz para poder alcançar destaque profissional utilizando a resina composta como principal veículo para isso. E se eu te dissesse, aqui e agora, que independente da fase que você esteja atualmente, as resinas compostas podem transformar a sua carreira como dentista, você acreditaria? E se eu te dissesse também que existe um caminho para você ser reconhecido e ser valorizado pelo trabalho diante desse mercado extremamente competitivo que é a odontologia, você também acreditaria? Aqui no nosso workshop a gente vai não só responder todas essas perguntas, mas também vai compartilhar com você o poder que podemos ter na odontologia ao dominar a resina composta, realizando o que chamamos carinhosamente por transformações estéticas de um sorriso. Eu quero te dar as boas-vindas aqui, dizer que eu, Rafael Sampaio, eu prometo que a sua relação com a resina composta vai mudar completamente depois desse nosso workshop. E eu quero te prometer também que a gente vai desmistificar os reais conceitos da resina e quando devemos indicar restaurações estéticas através de pequenos acréscimos estratégicos em resina composta ou através também das famosas facetas em resina composta. Talvez você não saiba, mas a resina composta é um dos procedimentos mais lucrativos que você pode ter dentro do seu consultório, desde que você saiba utilizá-la da maneira correta. Entenda o seguinte, você precisa saber disso. A resina composta ela vai muito além de fazer simples restaurações no dia a dia. A resina pode e deve ser utilizada para realizar transformações de um sorriso. E essa é a grande virada de chave e a grande oportunidade que temos hoje na odontologia. Você não faz ideia de quantas oportunidades você acaba deixando passar ali diariamente no consultório, simplesmente por não ter a segurança, o conhecimento certo e o olhar treinado para usar a estética a seu favor. E é isso que a gente vai tratar na aula de hoje, que é uma aula sobre planejamento e vendas. Você tem que dominar isso, senão o mercado vai te deixar completamente para trás. Eu não estou falando aqui de vender ou de sair executando uma estética a qualquer custo, nem de indicar facetas de qualquer maneira, mas sim de exercer uma odontologia ética, uma odontologia que gere de fato resultados impactantes na vida dos seus pacientes. Em resumo, eu te afirmo que dominando a resina composta, você vai conseguir ter isso aqui, ó, pacientes mais satisfeitos, uma excelente remuneração e reconhecimento e também valorização profissional. E aqui nesse workshop eu irei te mostrar o verdadeiro caminho para você fazer transformações do sorriso com total excelência, obtendo resultados naturais no sorriso dos seus pacientes e assim multiplicando os seus ganhos na odontologia estética. Nós já antecipamos alguns conteúdos nas nossas lives de aquecimento para o nosso workshop lá no Instagram. Quem aqui assistiu essas lives, quem pegou ali alguma dica, uma dica simples que seja, e mudou nem que seja alguma coisa na sua clínica depois desses nossos encontros iniciais? Fala aí no chat, quais foram as transformações que a gente fez com você lá nas nossas lives do Instagram? Lá só foi um gostinho de tudo que vai rolar a partir de hoje. Eu desenhei cada etapa desse workshop com muito carinho para uma entrega de conteúdo lógica e que envolve aprender a parte técnica da resina composta, mas sem dúvidas ensinar para vocês como planejamos, como vendemos os nossos tratamentos aqui na clínica, como a gente apresenta de forma atrativa para o nosso paciente. Todos aqui já me conhecem, sabem que eu ministro cursos de resina composta. E eu aproveito desde já para informar para você que se você quiser aprender comigo, continuar aprendendo comigo de forma diferenciada, haverá uma oportunidade para você fazer parte da nossa formação. Eu vou falar isso em breve para vocês com mais detalhes. Mas sem mais delongas, aqui neste evento eu vou te mostrar quando e como indicar a resina composta e as facetas da forma correta. O que você precisa dominar para obter naturalidade nos seus casos clínicos. Como analisar a morfologia de cada paciente, como selecionar as resinas para cada camada, como acertar a cor da restauração, como realizar um acabamento e polimento eficiente para você ter polimento e brilho de superfície, como vender transformações de alto valor e também, claro, como divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Porque a gente não pode ser só um dentista técnico, a gente tem que saber se posicionar nas redes sociais. E tudo isso com diversas análises de casos clínicos executados e também com exercícios que você precisará colocar a sua mão na massa. Eu e minha equipe, a gente enviou para você materiais, atividades para vocês imprimirem e colocar a mão na massa com tudo que iremos abordar aqui. Se você assistir todas as aulas, fizer todos os exercícios que vai estar no nosso grupo e realmente dedicar o seu tempo durante esse workshop, você vai estar no caminho de fazer casos extremamente naturais nos seus pacientes, como esses que fizemos aqui na Óptica Dental Clinic. Dá uma olhada. O melhor de tudo é que quando você domina a resina composta, você conseguirá realizar transformações exatamente como essas.
Ou seja, o seu reconhecimento na odontologia está diretamente ligado aos seus resultados. E para isso, eu chamaria a atenção de 2 pontos, tá? Você vai precisar executar transformações do sorriso que sejam impactantes e também você vai precisar divulgar os seus casos clínicos de forma atrativa para as pessoas. Já passou o tempo em que o dentista só precisava ser bom de mão. Ser bom tecnicamente é somente um dos pontos que você precisa se aprimorar. Hoje, para você se manter bem nesse mercado, você precisa se diferenciar, você precisa aprender a vender e também a executar transformações de sorriso, ao invés de realizar apenas intervenções pontuais. E eu ainda complementaria com uma coisa, você também precisa aprender a divulgar os seus casos para que você se torne um profissional mais bem visto, mais lembrado e, consequentemente, mais valorizado dentro do mercado. Resumo da ópera. Se você não se diferenciar, você terá que competir com um mercado de mais de 400 mil dentistas, acredito que sejam 440 mil dentistas atualmente, e sem contar que cada dia que passa, temos novos profissionais chegando e adquirindo posicionamento profissional através do marketing ali, através da produção de conteúdo, do Instagram e dominando o mercado que antes era só nosso. É por esse motivo que a minha missão aqui hoje é fazer com que você entenda que é possível ter amor pelo que fazemos e ao mesmo tempo ter lucratividade. É exatamente isso, é possível conciliar as duas coisas quando falando de transformações de sorrisos. Para vocês terem uma ideia, esses casos de transformações de sorrisos de resina composta que eu mostrei agora há pouco faturaram entre 10 e 15 mil reais por paciente por transformação do sorriso. Mas Rafael, 10 a 15 mil reais em um tratamento com resina composta? É isso que eu estou ouvindo? Sim, é exatamente isso que você está ouvindo. Esse é o poder da transformação estética com a resina composta. Que você pode chegar a entender exatamente como é possível fazer isso ao longo dessas nossas próximas aulas. Muita gente acredita que a gente só consegue cobrar esses valores porque já temos autoridade no mercado, ou porque estamos numa localização da clínica ali privilegiada, ou até mesmo porque temos uma clínica de muita qualidade, com infraestrutura top. É claro que tudo isso contribui para a gente definir a nossa precificação, o preço que a gente cobra nos procedimentos. Mas a grande virada foi justamente aprender a olhar um sorriso com um olhar crítico. A enxergar nele as oportunidades que a maioria dos dentistas não indicariam ou não teriam segurança para executar os procedimentos ideais para os pacientes. A minha grande virada foi dominar por completo o melhor material para realizar tratamentos estéticos. A minha grande virada, sabe o que foi? Foi entender que a cerâmica e a resina não competem entre si, mas elas são complementos para a gente tratar o paciente de uma forma mais adequada. Ou seja, os materiais e as técnicas se complementam para você conseguir tratar o seu paciente da melhor forma possível. Em geral, eu vejo que muitos dentistas ali realizam restaurações em resina composta como um tratamento curativo, um tratamento pontual, agindo apenas na queixa do paciente ou naquele problema específico que ele chegou no consultório. Mas é aqui que justamente existe a oportunidade. Eu não posso simplesmente facetar de pré a pré, fazer facetas nos dentes inferiores para poder tratar um paciente. Isso é completamente artificial. Isso muitas vezes foge até mesmo da ética odontológica. Porque não adianta eu acertar a cor com facetas, eu tenho que acertar a cor com clareamento. Isso é mais ético para você oferecer para o seu paciente e muito mais conservador. Na real, a vasta maioria dos dentistas não dominam a fundo a resina. Não possuem segurança para realizar pequenas intervenções e se essa terá resistência para ter durabilidade na boca. Muitas vezes não se sentem seguros para realizar uma boa anatomia e por essas e outras limitações, por essas e outras questões, buscam fazer somente o básico para o paciente. Fazer somente o básico não está errado, tá? O básico bem feito é o meu dia a dia do clínico, é o meu dia a dia do consultório. E eu acredito que também seja o seu aí na sua clínica. Limpeza, restaurações, endo, orto, enfim. É a rotina de todo dentista. Mas eu preciso saber que você entenda que o seu paciente nunca vai deixar você tratá-lo de maneira ideal se você não oferece algo de forma atrativa para ele. Escuta e anota isso que eu estou falando para você. O seu paciente nunca vai deixar você tratá-lo da maneira ideal se você não oferece algo de forma atrativa. Mas é claro, se você recebe um paciente com dentes amarelados, você oferece o clareamento para ele ou você tem vergonha de oferecer? Me conta aqui no chat. Você oferece ou não clareamento quando o paciente não te pede para fazer esse procedimento? Oferece ou não? Conta aí para mim. Você tem que oferecer, pô. E não é só isso, você precisa oferecer de forma atrativa. Você não pode só oferecer o clareamento, mas você também tem que oferecer tratamentos restauradores com resina composta. É por esse motivo que eu preciso que você tenha segurança nesse material, para você indicá-lo da forma correta para os seus pacientes, para você conseguir transformar o sorriso deles de forma atrativa, para você continuar divulgando os seus resultados e atraindo novos pacientes. É por isso que eu quero deixar claro que o que fará diferença na sua vida profissional é aprender a ativar o seu lado de vendas. É comunicar de forma atrativa aquilo que o paciente precisa para ele desejar realizar o tratamento contigo. O bom é que eu sei que isso é completamente construído, sabe por quê? Porque eu já passei desde clínicas populares, atendendo convênios, ganhando R$ 12 para fazer uma restauração, para hoje oferecer para os meus pacientes tratamentos de 15, de 20, de 50 mil reais, de 80 mil reais com segurança, sabendo que eu irei entregar para ele um tratamento transformador que valerá todo esse investimento.
Como eu já toquei nesse assunto aqui com vocês, eu quero te contar um pouquinho da minha história e a trajetória que eu passei para hoje defender tanto com unhas e dentes a resina composta, porque ela transformou a minha vida. Logo quando eu me formei, como a maioria dos dentistas, eu comecei a atender em uma clínica popular lá no bairro do Comércio, que é um bairro bem popular daqui de Salvador. Nessa clínica eu fazia de tudo que você pode imaginar. Eu fazia prótese, eu fazia limpeza, eu fazia raio-x, extração, e 90% dos meus pacientes era de plano odontológico. Para você que trabalha com plano odontológico, você sabe a realidade dos planos, né? Eu cheguei a trabalhar e receber R$ 5 no valor de uma consulta, R$ 6 para fazer uma limpeza, R$ 12 para fazer uma restauração de resina composta, acredite. Essa de fato não era a odontologia que eu acreditava e por esse motivo nessa época eu fiquei muito desanimado com a minha carreira. Eu pensei até mesmo em desistir da odontologia e muitas vezes as pessoas desistem em função dessas condições. Eu vivi o dilema que precisava me apoiar ali nos planos odontológicos porque eu não tinha paciente. Agenda vazia para recém-formado, sabe? E ao mesmo tempo eu ficava infeliz, e isso porque eu não estava fazendo a odontologia que eu tivesse orgulho, que eu levantasse ali do travesseiro, da cama, e fosse atender com um sorriso no rosto. E eu via muitos dentistas muito mais procurados, valorizados, bem remunerados do que eu. É claro que eles tinham mais tempo de estrada do que eu, mas isso me frustrava porque eu percebia que estava no caminho errado. Eu percebo que muitos dentistas estão hoje com um sentimento parecido com o que eu tinha na minha época, mas eu não sei se você está passando por isso hoje. É por esse motivo que eu quero te mostrar que se você está se sentindo frustrado com a sua situação na odontologia, eu diria que além de você ter que melhorar a sua técnica, é fundamental que você estude e que você aprenda sobre marketing, aprenda sobre vendas, aprenda a se posicionar mesmo. Isso porque você, assim como eu, fomos formados na faculdade para agir somente de maneira passiva, esperando os pacientes baterem na nossa porta ou até mesmo vir na nossa clínica ou na clínica que a gente trabalha através de indicações ou boca a boca ou batendo na própria porta mesmo. Eu não queria te decepcionar, mas os tempos mudaram. E o paciente ele não vai mais chegar no seu consultório como antes. O boca a boca, que antigamente era suficiente para a gente ter agenda lotada, no atual mundo hiper conectado das redes sociais, irá preferir ser tratado por quem? Por quem está melhor posicionado no Instagram. Esse é o novo currículo. O resultado que você gera de transformação nos seus pacientes e que você divulga nas redes sociais. As pessoas serão atraídas por isso. Enfim, o que funcionava no passado perdeu força e não é mais suficiente para você ter destaque profissional. Você precisa unir conhecimento técnico às estratégias de marketing saudáveis. E por isso devemos nos atualizar e realizar um marketing que não seja apelativo, que não seja dancinha de TikTok. Aprender, no mínimo, um posicionamento nas redes sociais, aprender técnicas de prospecção atuais para você aumentar o seu alcance e as suas vendas na rede social. Isso fará com que você não perca espaço para os outros dentistas que chegarão no mercado com pouco conhecimento técnico, pouca mão e muito marketing. Os dentistas recém-formados entendem muito mais de marketing do que os dentistas que estão atendendo os pacientes. Sabe por quê? Porque você, como clínico geral, você se preocupou em ser muito bom tecnicamente. E esqueceu que se você não divulgar o seu trabalho, você não vai atrair os pacientes certos para o seu consultório. Foi por isso que na minha jornada lá atrás, eu decidi que eu não seguiria infeliz nas condições que eu atendia. E tampouco ficaria refém dos convênios. Eu decidi arriscar tudo e montei o meu primeiro consultório. Era um consultório simples na época. Não sei se tem foto aí, mas se tiver, projeta aí pro pessoal ver a equipe. Ali era Sampaio Odontologia. Cara, eu tenho muito orgulho de ter feito a minha própria clínica, porque ela foi o start, meu primeiro consultório, que levava o nome da minha família. Eu não vim de família rica, não tive dentista na família, mas tive a felicidade de ter a ajuda dos meus pais, que me ajudaram financeiramente, para conseguir construir o meu primeiro consultório. Eu prometi a mim mesmo que eu iria mudar a realidade da minha odontologia, como havia muito tempo livre ali, com recém-formado, eu decidi estudar e praticar incansavelmente a resina composta até que eu me sentisse muito confiante e muito seguro com esse material. Eu fiz diversos cursos, imersões e tive a felicidade de ter membros na minha própria jornada guiando os meus passos. Até de forma conjunta eu decidi também fazer uma especialização. Só que engraçado, não foi em dentística, não foi com resina composta, odontologia estética. Por mais que fosse o que eu gostava na época ali de recém-formada, eu entendia que dentística não dava dinheiro. Foi por esse motivo que eu optei em fazer implantodontia. Aquele era o boom daquela época, eu queria mudar minha realidade financeira, porque eu estava no consultório com poucos pacientes, atendia 2 pacientes por semana, só para você ter ideia. A verdade é que, apesar de gostar de cirurgia, de fazer muitos implantes lá na época, o que fazia os meus olhos brilharem de fato era a transformação do sorriso. Mais precisamente, a transformação do sorriso com resina composta. Até que eu percebi que a rotina clínica vinha muito mais paciente vindo da estética. Porque, claro, eu divulgava nas redes sociais muito mais fotos de sorrisos transformados, muito mais vídeos de estética. E, naturalmente, eu conseguia captar muitos mais pacientes com isso. Eu pratiquei tanto, divulguei os meus resultados diariamente, que fui convidado a dar aulas como professor convidado, de fato, em cursos de especialização e cursos de atualização em dentística, mesmo sem ter formação na área. Aí eu entendi claramente que o que eu queria fazer pelo resto da minha vida seria ensinar, compartilhar e exercer o melhor da odontologia com alunos e também com os pacientes, dando aula e fazendo atendimento dentro do meu consultório.
Eu fiz isso por 1 ano e meio, até conhecer o Adriano, que é o meu atual sócio, que você vai ter a oportunidade de ver ao longo aí das próximas aulas. Engraçado como o tempo passa rápido, né? Em 2019, a gente montou a nossa primeira turma do curso Optical e de lá para cá, graças ao nosso bom Deus, já chegamos com o nosso curso a mais de 45 países e já são mais de 4 mil alunos, 4 mil dentistas que replicam essa nossa metodologia para transformar a vida de outras pessoas também. Esse é o breve resumo da minha história, que me orgulha demais. Essa decisão que eu tive lá atrás de querer fazer acontecer me fez reacender novamente esse amor pela odontologia. E sem dúvidas me ajudou a sair do estado de frustração com a profissão. Bom, no último evento que a gente realizou, o último evento online, a gente fez uma pesquisa e perguntamos como os dentistas estavam se sentindo com a realidade da odontologia. E dá uma olhada no que alguns responderam. Fracassada, porque depois de 17 anos de formada, eu não tinha um resultado expressivo. Eu precisei em mudar de profissão. Talvez você esteja com o mesmo sentimento hoje, sentindo que poderia ganhar muito mais, ser valorizado, impactar na vida dos seus pacientes. E é por isso que a gente disponibiliza todo esse conteúdo gratuito aqui. Essa é a grande razão da Optical existir, ajudar alunos a alcançarem um equilíbrio entre amar a profissão e também ter reconhecimento e valorização profissional de forma conjunta. Existem várias ações simples de marketing que vocês podem fazer e que vai te permitir ter grandes resultados. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da trajetória de mudança de vários dentistas, porque a odontologia que a gente ensina é uma odontologia de verdade, uma odontologia ética, uma odontologia de transformação. E eu quero que você dê uma olhada agora na transformação dessas duas alunas, por exemplo. Eu vou pedir para a equipe colocar na tela aqui. Depois de aplicar o que ensinamos, elas faturaram 15 e 51 mil reais, respectivamente, em um período de apenas 10 dias. Essas alunas também a gente ensinou estratégias de ação de marketing, de prospecção ativa de pacientes através de um desafio, chamado de desafio pico de vendas. E esse foi o resultado delas, independente do faturamento normal do seu consultório. Eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Quem aqui está fazendo ações para poder lotar a agenda com bons pacientes? Quem aqui não sabe nem o que é isso e espera que o paciente bata na porta? Comenta aqui no chat. Quem está fazendo ação de marketing? Uma coisa que eu aprendi é que dificuldade de vender nada mais é do que a falta de conhecimento na abordagem com os pacientes. E aqui no workshop eu quero te ensinar e quero te passar o caminho para você não ficar refém dos pacientes e de uma agenda imprevisível e de baixo fluxo de pacientes. Uma agenda que muitas vezes fica vazia na maior parte do tempo. Não é sobre o faturamento em si, mas sobre o sentimento de ser valorizado por todo estudo e conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, sobre poder trabalhar menos e ganhar mais, tendo a possibilidade de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos e filhas, de colocar os seus filhos numa escola de melhor qualidade, de poder viajar tranquilo, vendo que o seu negócio está funcionando e que você é permitido fazer isso, para você ter sua cabeça mais livre. Hoje eu tenho a oportunidade de dar uma excelente educação com as minhas filhas, ter tempo de qualidade com elas e com a minha esposa, atendendo poucos e bons pacientes que valorizam o meu trabalho. E é isso que eu desejo também para você. E é isso que a resina composta, que eu sei, que eu tenho convicção que pode te proporcionar. Eu quero que você saia desse treinamento decidido a fazer a sua transição de carreira assim como eu fiz, para uma odontologia ética, para uma odontologia previsível, para onde você pode ser valorizado e bem pago, para você transformar a autoestima dos seus pacientes. É por isso que eu quero te ensinar a vender uma transformação do sorriso, ou seja, apresentar para o seu paciente de forma atrativa um planejamento para que ele feche o caso com você. Dá só uma olhada nesse caso aqui, por exemplo. Esse daqui é o Matheus, e o Matheus procurou a gente aqui na Optical com o objetivo de transformar o seu sorriso. E ele chegou com a queixa desses diastemas que estavam, né, esses espaços abertos entre um dente e outro, e a presença de restaurações antigas nos caninos que estavam insatisfatórias e também que estavam fraturadas. Quando o Matheus chegou com essa queixa, a gente fez essas fotografias para poder apresentar esse planejamento de forma atrativa. Todo paciente que chega aqui na nossa clínica, a gente realiza as fotografias, coloca ele na cadeira do lado da nossa sala para poder apresentar o planejamento para ele. E o que é que eu faria de pergunta, de questionamento para o Matheus para ele desejar realizar esse tratamento comigo? Primeiro, Matheus, os seus dentes. Qual a sua nota de 0 a 10 que você dá com relação à cor dos seus dentes? É algo que te incomoda? Ele possivelmente responderia, cara, é algo que me incomoda. Eu dou nota 7, eu queria o dente um pouco mais claro. Beleza. Matheus, existe uma analogia que a gente usa de você fazer uma comparação do branco do seu olho, da esclera do seu olho, com o branco dos seus dentes. Essa é uma analogia muito boa, porque você vai perceber o quanto que os seus dentes estão amarelados quando comparado ao branco do seu olho. E a gente usa sempre essa analogia para você entender a importância de realizar um clareamento prévio para você conseguir ter uma cor dos dentes equilibradas no momento que você vai executar o procedimento restaurador. Porque as suas restaurações em resina composta ou em cerâmica, a gente vai entender aqui qual material que vai indicar para você, dependem de uma excelente cor dos seus dentes.
Portanto, é fundamental que você realize o seu procedimento clareador. E não só isso, Matheus. Você vai precisar fazer um procedimento chamado de gengivectomia. Esse procedimento tem por finalidade aumentar o comprimento dos seus dentes, para que eles ganhem destaque no seu sorriso. A gengivectomia ela é muito utilizada para que a gente mantenha uma proporção adequada. Porque não dá simplesmente para eu aumentar o comprimento do seu dente para deixar o dente com a proporção mais ideal. Pelo contrário, eu preciso corrigir o posicionamento da sua margem gengival, da sua gengiva, para eu conseguir crescer o seu dente para a ponta, crescer o seu dente para a borda incisal, de acordo com o posicionamento que é necessário. Perceba que em um dente, o acréscimo vai ser muito mais sutil. Perceba que no outro, o acréscimo vai ser muito mais significativo, para eu conseguir balancear o comprimento dessas bordas e conseguir também te deixar com estética mais adequada. Simplesmente fazendo esses acréscimos estratégicos em resina composta, acrescentando aqui somente onde precisa, eu vou conseguir proporcionar para o seu sorriso uma maior transformação. Ou seja, a gente vai partir para a gengivectomia inicialmente, na sequência para o clareamento e, por fim, para suas restaurações diretas em resina composta. Portanto, melhorar a forma anatômica do seu dente irá depender de um procedimento cirúrgico. Melhorar a cor do seu dente irá depender do seu procedimento clareador. Melhorar a forma completa do seu dente, após a execução da gengivectomia e do clareamento, irá transformar o seu sorriso de fato. Eu preciso passar aqui por 3 etapas, Matheus. Uma etapa cirúrgica, uma etapa clareadora e uma etapa de transformação do seu sorriso, que envolve um tratamento que vai durar ali em torno de 45 a 60 dias, e um total de 4 a 5 consultas, para a gente conseguir transformar o seu sorriso por completo. Esse seu tratamento custa X, e você vai poder fazer o pagamento dele dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ou seja, o que é que eu fiz aqui com o Matheus? Eu aumentei o nível de consciência dele para ele desejar realizar a transformação do sorriso comigo. A queixa dele era estritamente o espaço entre um dente e outro e também a cor do dente depois que eu agucei isso no pensamento do Matheus. Mas eu falei com ele, eu apresentei para ele de forma atrativa os procedimentos de gengivectomia, de clareamento e as restaurações para conseguir tratá-lo da melhor forma possível. É por esse motivo que você precisa melhorar tecnicamente e também melhorar a forma que você se comunica com o seu paciente para você treinar a apresentação de forma atrativa. Isso porque a maioria dos pacientes que a gente recebe na clínica, eles vêm fazer alguma transformação do sorriso baseado pela forma que você se comunica na rede social e como você apresenta de forma atrativa na rede social todos os seus tratamentos, ou a maioria dos tratamentos que você faz. Todo paciente, todo dentista, na verdade, aprende a usar a resina composta na graduação, mas a gente é ensinado a utilizá-la como algo curativo, para suprir alguma queixa específica do paciente e não para aproveitar o máximo potencial dela. A partir do momento que eu me juntei com o Adriano e focamos na resina composta para fazer transformações de sorriso nos pacientes, a gente começou a ser muito mais valorizado e bem pago por isso. Se você está aqui, eu sei que você quer melhorar sua técnica na resina, mas você precisa entender que não é só sobre melhorar a técnica, é sobre poder fazer uma resina composta o meio para você ter reconhecimento e alta valorização. Isso significa que você não vai fazer outros procedimentos? Claro que não, muito pelo contrário. Você viu aqui no caso do Matheus, indiquei a gengivectomia, indiquei o clareamento, indiquei as restaurações em resina composta, e a resina ela teve um papel muito importante porque ela isoladamente nesse caso não iria fazer um tratamento tão impactante para ele. Iria somente fechar aquele diastema e o paciente iria voltar para casa. Não iria transformar o sorriso do paciente de uma forma ideal. É por esse motivo que eu quero que você entenda uma coisa. A odontologia estética é a principal atratora de novos pacientes para o seu consultório. Ou seja, 90% dos pacientes que passam pelo seu atendimento clínico possuem alguma indicação de fazer alguma melhoria estética no sorriso. Você viu no caso que eu demonstrei. Possivelmente você deixaria passar ali de oferecer alguma coisa, alguma transformação no sorriso do paciente, por não ter um olhar treinado para poder enxergar essa mudança. O que eu quero que você entenda é que aqui existe uma oportunidade diária para você aumentar o seu número de vendas, de indicações, e que você continuará também atendendo outras especialidades. Entenda, para você ter sucesso em qualquer profissão, existem basicamente 2 caminhos. O caminho do volume e o caminho da qualidade, da excelência. Você pode escolher o caminho do volume realizando vários tratamentos, como eu fiz no início da minha carreira, por exemplo. Mas, consequentemente, isso terá uma percepção de valor muito baixa para os seus pacientes. Você vai ter que ficar disputando preço com a concorrência, você vai ter que atender uma quantidade muito grande de pacientes e trabalhar muitas horas por dia para uma conta fechar no final do mês. Ou você pode escolher o caminho da qualidade, o caminho da excelência. Focar em alguma área específica da odontologia para você se posicionar nessa área e que não tenha que ficar atendendo inúmeros pacientes, muitos pacientes, atropelando sua agenda. Acredite, você pode trabalhar menos horas por dia, ter mais tempo livre, cobrar mais caro e ser mais valorizado.
E como prova viva eu te digo que uma das áreas que tem uma maior oportunidade para focar é justamente a resina composta. Isso se dá por 4 motivos. Primeiro, porque a resina composta tem o maior potencial de transformação na vida e na autoestima do seu paciente. Ao contrário de sair facetando todos os dentes, a resina composta te permite fazer acréscimos estratégicos e obter resultados naturais e individualizados para cada paciente. E isso eu quero desmistificar para você. Cada sorriso é único e eu quero te explicar justamente quando devemos fazer facetas e quando devemos fazer acréscimos estratégicos em resina composta. Existe uma grande diferença entre os dois. A gente defende muito a bandeira da excelência e da naturalidade com a resina composta, porque pra gente é impossível aceitar esse padrão exagerado que vem ganhando espaço na odontologia. Veja essas imagens que estão aparecendo aí na sua tela e comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de sorriso pra gente saber se a gente está alinhado junto. Sorrisos excessivamente brancos, dentes artificiais, dentes volumosos, também conhecido como sorrisos padrão Mentex, dentes que fogem completamente do padrão natural de um sorriso. Se você já viu o sorriso desses famosos, sabe o que eu estou falando, né? É esse tipo de faceta, esse tipo de restauração artificial que nós não executamos e não vamos ensinar aqui na Optical, porque a nossa filosofia é prezar pela naturalidade nos tratamentos. E você consegue ter dentes brancos, dentes alinhados, dentes transformados, com ética, com naturalidade também. É por esse motivo que quando a gente fala de resina composta, eu não quero que você se limite apenas a facetas. Não existe necessidade de desgaste excessivo em todos os casos, quando 90% deles consegue resolver com acréscimos, aproveitando a estrutura dentária, a morfologia que o paciente já possui, promovendo muito mais naturalidade e muito mais satisfação para o seu paciente. Além de que, quando você foca apenas em facetas, você está diante de 2 situações. Ou ter um resultado artificial, porque a grande maioria das facetas tem resultado artificial, ou sair desgastando dentes que não precisam de desgaste. Ou o que mais acontece, você deixa de indicar por inseguranças no material, ou por não ter um olho calibrado, deixando na mesa muitas vezes oportunidades que através de pequenas inserções de resina fariam grande diferença em um sorriso, deixando ele muito mais transformado, pronto para melhor te posicionar, pronto para que você faça a sua divulgação, pronto inclusive para o paciente sair transformado, sendo uma vitrine para você trazer outros tratamentos. Quem chega no consultório querendo colocar facetas, já está decidido a fazer um tratamento restaurador. Mas, quando você aumenta o nível de consciência desse paciente com acréscimos estratégicos, você pode transformar o sorriso da pessoa, mesmo que ela não tenha vindo para fazer aquela restauração completa do sorriso. E nesse workshop nós vamos te mostrar quando e como indicar as facetas da maneira ideal, para que você sempre tenha o máximo de naturalidade com o mínimo de desgaste possível, como uma transformação que realmente eleve a autoestima do seu paciente e trate ele de uma forma mais individual. Mas Rafa, o que seria na prática esses acréscimos estratégicos e o que me garante esses acréscimos terem resistência e durabilidade na boca? Você poderia me perguntar isso, né? Seria inserir material apenas onde está necessitando, mesmo em pequenas quantidades. Você vai acrescentar ele de forma estratégica mesmo, porém usando as resinas certas para sua restauração não fraturar ou não manchar de maneira precoce. Veja esses sorrisos que estão aparecendo aí na tela e imagine como cada paciente se sentiu após fazer uma transformação como essa. Não foi uma extração, não é uma correção de um dente fraturado, não é somente um fechamento de diastema, é uma transformação completa de um sorriso que vai muito além de uma percepção de baixo valor para o paciente. Pelo contrário, é uma percepção de alto valor, porque ele vai visualizar justamente esse resultado transformado. É uma transformação que impacta, que é natural e que valoriza aquilo que o paciente já tem de bonito. E não que o sorriso fique igual ao de todo mundo. Eu não sei se você percebeu, mas esses casos não foram realizados por nós, mas sim pelos nossos alunos que também já participaram de um treinamento gratuito assim como você, que está participando hoje, você que está participando hoje aqui do nosso workshop. E são prova viva de que qualquer dentista pode atingir a excelência na resina composta. O segundo motivo que faz a resina composta ser o melhor caminho para o dentista se destacar é que justamente por ter um maior potencial de transformação para o paciente enxerga muito mais valor e não apenas preço. Quando você se torna referência na resina composta, quando entrega para o seu paciente transformações naturais, o paciente tem muito menos objeção ao preço, porque ele deseja fazer uma transformação completa do sorriso com você. E como poucos possuem esse olhar e dominam a fundo a técnica da resina, isso te permite cobrar muito melhor pelos seus atendimentos. Olha que bacana, a resina te dá a oportunidade de unir a técnica com satisfação e com lucratividade. Dá só uma olhada nesses casos das nossas alunas que vão aparecer aqui na tela. A Carol, que logo começou a aplicar a metodologia, conseguiu vender o seu primeiro caso de transformação em resina composta e em um único tratamento fechou o valor de R$ 5.900. Isso mesmo sendo o primeiro caso que ela tinha feito. A Gabriela, que mandou essa mensagem aqui para frente, 5 dias após o início do desafio que fizemos com os alunos, contou que já tinha faturado nesse período R$ 14.000
220 e já estava realizando e agendando mais 2 transformações de resina no valor de 6.174 e de mais de 10 mil reais por cada paciente. Agora imagine você fazendo casos todos os dias acima de 5 mil, acima de 10 mil, acima de 14 mil reais por paciente. Já o terceiro motivo para a resina fazer parte da sua vida é a alta atratividade de uma transformação no sorriso. O impacto que chama atenção e faz despertar o lado emocional das pessoas, fazendo com que elas sintam desejo para fazer uma transformação do sorriso também. Olha essa aluna Pamela, ela mandou no grupo do WhatsApp essa foto de um caso clínico e foi apenas o terceiro caso que ela tinha executado com a resina composta, antes mesmo de aprender a técnica que a gente ensinou na Optical. E mesmo com muita coisa para corrigir, sem segurança, ela não deixou o medo impedir e começou a praticar. E o simples fato de se colocar em movimento já trouxe ótimos resultados. Na aula de amanhã, a gente vai mostrar um caso que a Pamela executou hoje, depois de aplicar todo o passo a passo da Optical, para você ver como foi a evolução dela em menos de 6 meses. Mas o ponto que eu quero trazer é sobre o potencial que a estética tem de atrair pacientes. Quando ela mandou esse resultado, os colegas ficaram elogiando, falaram, top, lindo, eita mão boa. Mas o que se surpreendeu foi o que ela falou na sequência. Gente, todos nós podemos. Eu comecei a fazer lentes agora. Esse foi o meu terceiro caso realizado. Temos que perder o medo e praticar. Chamar os conhecidos para fazer até adquirir total confiança e ir fazendo mais rápido. Atendo na Policlínica Militar e sou tenente dentista no Exército. Só que lá atuo só na prótese fixa. Só de mostrar os casos que fiz, os colegas já querem fazer dentes comigo e vão criando confiança. Ou seja, veja o potencial que a resina tem de atrair novos pacientes por conta da atratividade e do impacto visual. Isso que esse foi apenas o terceiro caso de resina que ela fez, provando de quem se esforça na resina composta atinge excelentes resultados. E turma, o quarto e um dos mais importantes motivos para você não fechar os seus olhos para a resina composta é o fato de que pelo menos 90% dos seus pacientes possuem alguma indicação de acréscimos. Se você soubesse comunicar e apresentar um planejamento de forma atrativa, como nós vamos te ensinar hoje, o que não faltará é a oportunidade paciente para você. Por mais que o paciente não veio até você para realizar ali uma restauração de resina, em 90% das vezes existe uma oportunidade de fazer acréscimos estratégicos, fazer facetas onde for indicado e com isso fazer uma transformação muito mais completa, aumentando o seu faturamento e principalmente a sua valorização como dentista. Porque muitas vezes um simples clareamento pode se tornar uma transformação que gera muito mais impacto na autoestima e na percepção de valor do seu paciente, do que vai sair ali muito mais satisfeito ao final do tratamento. E aqui vai uma dica valiosa. O valor que você cobra em uma faceta em resina é o mesmo valor que você cobra para fazer um acréscimo estratégico no dente. Eu tô curioso aqui para poder saber de vocês. Me conta aqui no chat. Qual o valor que você cobra numa restauração ou num acréscimo estratégico em resina? Manda aqui para mim. Saber precificar as suas restaurações, assim como qualquer outro procedimento que você executa aí no seu consultório, está intimamente ligado ao posicionamento profissional que você tem. O paciente, no geral, ele vai vir aberto para a sua indicação porque ele foi atraído pela transformação que você realizou em outros pacientes. E isso é a virada de chave. Ter a satisfação do seu paciente antes mesmo de tentar vender algo para ele. A resina composta é um material que dá muito mais oportunidade para ser indicado de forma conjunta, tendo uma excelente valorização financeira que você merece como dentista. Então lembre-se, sempre que você receber um paciente no seu consultório e não indicar acréscimos estratégicos em resina composta, você vai lembrar de mim falando aqui para você que você está deixando muito dinheiro na mesa. Da próxima vez que você sentar para analisar um sorriso de um paciente no consultório, você vai lembrar de mim e você vai se perguntar, existe alguma oportunidade oculta aqui que poderia acrescentar nesse sorriso para ter uma transformação estética mais completa? Quando você tem esse olhar atento, esse olhar treinado, você aumenta a sua rentabilidade e principalmente aumenta o impacto de transformação na vida do seu paciente. Então eu quero que você anote aí agora, pega um papel e caneta, e anota isso que eu estou falando bem grande. Eu preciso desenvolver a habilidade de indicar acréscimos estratégicos em resina. Eu vou repetir, anota aí porque isso vai mudar o seu jogo. Eu preciso desenvolver a habilidade de indicar acréscimos estratégicos em resina composta. Pegou a visão? Talvez você hoje ainda não consiga enxergar essas oportunidades ocultas no sorriso do paciente. E talvez não se sinta seguro para indicá-las. Mas é justamente isso que a gente vai te ensinar aqui no workshop. A gente vai ampliar o seu olhar para aproveitar o maior potencial de todos os pacientes que você já atende, e de todos os pacientes que você ainda vai captar. Nós fizemos toda essa contextualização para te mostrar o verdadeiro potencial da resina composta e também para te mostrar que qualquer um é capaz de alcançar a excelência e o reconhecimento e que não é só sobre melhorar tecnicamente, mas que esse é o melhor caminho que você pode ter para ter mais atendimentos, para ter mais satisfação dos seus pacientes, para ter mais reconhecimento, para ter uma maior remuneração. Agora a gente vai entrar na parte prática da aula para te ensinar como planejar e como vender transformações de um sorriso, mostrando com exemplos de casos clínicos que a gente realizou aqui na Optical, mostrando quais são os principais erros na hora do planejamento e como você pode ter segurança na hora de apresentar um orçamento para o seu paciente e posteriormente executar as transformações com muito mais previsibilidade. Mas antes, vamos só repassar alguns avisos importantes sobre o workshop.
A gente fez uma apostila com todo o conteúdo das aulas do workshop e dentro delas você vai encontrar diversos exercícios práticos para você treinar já o seu olhar e fixar os conhecimentos adquiridos aqui durante as aulas, tá? Para você fazer o download dessa apostila, entra no nosso grupo VIP, não é um grupo normal, é o grupo VIP que está na descrição, ó, desse vídeo e também no comentário fixado aqui. Você vai clicar nesse link que está embaixo aqui da aula e vai entrar nesse grupo e lá na descrição do grupo você vai baixar a apostila. Esse grupo VIP não é o mesmo do grupo geral com todos os inscritos do workshop. Pelo contrário, é um grupo à parte apenas para quem está de fato aplicando e participando efetivamente do evento. Então, mesmo que você esteja no grupo geral, precisa entrar no grupo VIP para você baixar essa apostila, tá? Nós temos 3 aulas oficiais durante a semana, terça, quarta e quinta. E no final, e uma também no final da semana, no domingo, tá? Todas essas aulas serão ao vivo às 20 horas, horário de Brasília. Nessa primeira aula de hoje, nós vamos te mostrar como planejar e vender transformações. Na aula 2, que será liberada amanhã, quarta-feira, vamos te passar o checklist estético para você ter segurança na transformação com a resina composta, na escolha da resina composta, na compreensão da morfologia também da mesma forma. E na aula 3, que vai ser liberada na quinta-feira, onde vamos te mostrar na prática todo o passo a passo, desde a seleção de cor até o acabamento e polimento de uma transformação do sorriso completa, para você atingir a excelência e reconhecimento. E a gente vai mostrar todas as etapas da construção da camada, palatina, proximar, dentina, efeito, esmalte vestibular, acabamento e polimento, tudo em detalhes para você. É um atendimento completo com exatamente tudo que a gente fez para chegar nesse resultado aí. E para você ter uma ideia, uma reabilitação estética como essa aqui na óptica custa uma média de 15, 20 mil reais. E a gente só consegue cobrar esse valor justamente porque viramos referência através da nossa contínua divulgação e diferenciação do mercado através das transformações estéticas com naturalidade. Para você poder treinar e alcançar a excelência, você precisa de um recurso chamado repertório. Anota aí, para você ter segurança na resina composta, eu preciso ter repertório. Para eu ter segurança na resina composta, eu preciso ter repertório. Repertório nada mais é do que o conhecimento que você acumula por meio das suas experiências vividas ou assistidas. É o repertório que permite que você se torne excelente em alguma coisa que você faz. Uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas temos a oportunidade de aprender com os erros dos outros. E isso nos permite ser muito mais inteligente, crescermos ainda mais rápido, sem ficar nos decepcionando, porque a gente vai pegar um atalho. É por isso que a forma mais rápida de adquirir repertório, sem ter que sair fazendo iatrogenia ou se frustrando junto aos seus pacientes, é acompanhando os procedimentos de quem já tem experiência e de que tem resultado e de quem você admira. A vantagem é que você ganha experiência, olhar e segurança antes mesmo de começar a atender. Esse é o caminho não só para a excelência, mas também para a segurança de um atendimento sem risco e com total previsibilidade. E é por isso que durante o workshop a gente vai te mostrar na prática se você tem alguma insegurança na resina composta, utilizando esse material, fica com a gente porque a gente vai mudar o seu olhar sobre o uso da resina composta. E nessa sexta-feira, turma, a gente vai liberar no grupo VIP do WhatsApp um formulário para você emitir o seu certificado de conclusão, para quem gosta de certificado, com 4 horas aula, mas esse certificado não será liberado para qualquer pessoa, tá? Apenas para quem assistir todas as aulas até o final e quem estiver no grupo VIP. Ao final das 3 primeiras aulas, a gente vai revelar para você uma palavra-chave que vai desbloquear o seu acesso ao formulário para você emitir o seu certificado. Ou seja, apenas quem assistir as 3 aulas até o final, anotar as palavras-chave e estiver no grupo VIP, conseguirá emitir o certificado. É por isso que é muito importante que você esteja ao vivo em todas essas aulas para você conseguir anotar todas essas palavras. Então já marca na sua agenda e clica no link da descrição desse vídeo aqui para você conseguir entrar no grupo VIP do WhatsApp. E já na aula 4, que vai acontecer no domingo, domingão, às 8 horas da noite, horário em Brasília, você não vai assistir Fantástico, você vai estar aqui com a gente. Nós vamos encerrar com chave de ouro e passar o gabarito de todos os exercícios da apostila, analisando diversos casos clínicos na prática. Essa é uma das aulas mais importantes porque você vai poder corrigir possíveis erros que tenha cometido ali nos exercícios, para que você tenha segurança para planejar e executar os seus casos sozinho. E além disso, nas aulas oficiais que acontecem terça, quarta, quinta e domingo, na sexta e no sábado, eu vou entrar ao vivo lá no Instagram, também às 8 horas da noite, para tirar todas as dúvidas sobre o workshop e para fazer como se fosse uma espécie de consultoria gratuita. Pergunta e resposta. Você pergunta, tira sua dúvida, eu respondo. Então já deixa anotado também esses horários de sexta e sábado para você estar comigo. Recados dados, vamos agora para a parte prática da primeira aula do workshop Facetas em Resina Composta. Uma transformação do sorriso de excelência começa pelo quê? Pelo planejamento.
Todo o sucesso do seu trabalho, ele vai depender de um bom planejamento. Mas não adianta só planejar, ó, na sua cabeça. Você precisa ser capaz de fazer o seu paciente visualizar o resultado que você planejou para ele. Logo de cara, a gente quer te mostrar 4 erros clássicos que você não pode cometer de jeito nenhum, se você quiser alcançar um alto nível de faturamento utilizando a resina composta. O primeiro erro, sabe qual é? É o planejamento incorreto. É aqui que está um dos principais erros. O planejamento, galera, é um ponto mais importante de uma transformação do sorriso de qualidade. Uma execução perfeita e um planejamento incorreto não vai garantir um bom resultado. E aqui a primeira coisa que precisamos desmistificar é com relação à indicação das facetas. Nós falamos anteriormente, nós somos totalmente contra aquelas facetas exageradas, desproporcionais. A indicação mal feita dessas facetas pode causar um resultado extremamente artificial e, além disso, inflamação gengival, sangramento, mau hálito, reabsorção da crista óssea, uma série de problemas para o paciente que poderia ser evitado se tivesse feito esse tratamento correto. No geral, existem apenas 3 indicações para as facetas: dentes severamente destruídos, dentes palatinizados e dentes escurecidos. Tirando esses 3 casos, essas 3 indicações, nós sempre vamos preservar a estrutura dental do paciente e realizar acréscimos estratégicos onde há necessidade, sem desgastes excessivos. Eu vou mostrar na prática aqui alguns exercícios na apostila para que você entenda. Nós vamos fazer juntos 3 exercícios e os demais você vai fazer sozinho depois de acabar a aula, beleza? O primeiro exercício, a gente vai analisar esse caso aqui. Você acredita que existe uma indicação de facetas ou conseguimos realizar apenas com acréscimos estratégicos? Ou é necessário fazer uma combinação dos dois, facetas e acréscimos? Responde aí para mim. Nesse caso, por exemplo, a gente realizou um clareamento caseiro por 21 dias e indicamos apenas acréscimos estratégicos nas regiões do terço médio e incisais dos 6 dentes anteriores, canino a canino, e esse foi o resultado. A gente vai agora para o próximo caso. Existe indicação de facetas para esse caso aqui? Ou conseguimos realizar apenas com acréscimos? Ou é necessário fazer uma combinação dos dois, facetas e acréscimos? Pense aí, vou esperar um pouquinho para você pensar. Esse daí é um típico caso de facetas e de acréscimos estratégicos, uma combinação entre as duas técnicas. Isso porque há dentes escurecidos e também dentes que precisam de volume vestibular para ganhar mais expressividade no sorriso da paciente. E esse foi o resultado da transformação desse sorriso. É natural para você? Olha esse antes e depois. Dá uma olhada no poder de transformação. Vamos para o próximo caso agora. Existe indicação de facetas para esse caso? Ou indicação dos acréscimos? Ou é combinação dos dois, facetas e acréscimos? Perceba que nesse caso também, o paciente possui restauração classe 4 insatisfatórias, dente escurecido, também uma gengiva desproporcional, e a gente realizou aqui um clareamento caseiro, a gengivectomia e a associação entre facetas nos 4 incisivos, juntamente com acréscimos estratégicos nos 2 caninos superiores. Agora que cobrimos essas 3 possibilidades, deixamos esses 3 casos na apostila para que você analise depois da aula qual deles a indicação é facetar, qual é indicado fazer acréscimos estratégicos e qual é a combinação entre os dois. Nesse caso você pode realizar facetas e acréscimos. É só você pegar sua apostila e fazer esse exercício. Ainda dentro do planejamento incorreto, temos também os casos em que deixamos passar oportunidades ocultas no sorriso dos pacientes, que chegam com alguma queixa específica no consultório. Nós precisamos sempre respeitar a queixa do paciente, mas não podemos nos limitar a isso se realmente queremos ter reconhecimento e entregar uma transformação completa para ele. Estamos falando aqui sobre planejamentos que vão além de restaurações pontuais para passarmos a enxergar no sorriso um sorriso transformado. Identificamos um checklist estético e eu quero que você veja isso agora, que vai fazer grande diferença no resultado final. Não fazer apenas o que a maioria dos dentistas fariam, mas sim irmos além da queixa do paciente, além do que ele solicita para a gente, sem cometer, claro, sobre tratamentos, é o que vai trazer uma modificação, um resultado impactante, natural para o seu sorriso. A gente vai analisar agora o sorriso da Jennifer, uma paciente que recebemos aqui na Optical e que também está dentro da apostila de vocês, para que vocês usem ali como referência. Vamos lá, vamos ver aqui o sorriso da Jennifer. Qual seria o seu planejamento para esse sorriso? A maioria dos dentistas fariam somente a restauração desse dente aqui, ó, o dente 11, ou somente uma restauração do dente 11 e do dente 21, fazendo faceta nos 2 dentes. É importante você estar atento nos detalhes da morfologia que irão fazer grande diferença. Por exemplo, a diferença de largura e de dominância dos 2 centrais. Perceba como o dente 11 está muito mais curto quando comparado ao dente 21. O posicionamento mais palatinizado do dente 23 quando comparado ao dente 13.
a falta de definição da aresta distal do dente 21, faltando luminosidade como na aresta mesial. Pontos simples que podem gerar um grande impacto visual no novo sorriso da paciente e que você vai contribuir para a montagem de um portfólio de casos e também aumentar o seu retorno financeiro. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você pegue agora a apostila impressa, ou se tiver um tablet, coloque ali no tablet, ou no computador, em algum programa de edição de imagem, e eu quero que você desenhe todos os possíveis acréscimos que poderiam ser feitos aqui, no sorriso da Jennifer. A gente vai fazer junto aqui para você treinar. Vamos nessa. Então olha lá, o que é que eu falei? Acréscimo estratégico no dente 11 para ele ter um comprimento mais adequado como no dente 21. Se eu for acrescentar no 11, eu poderia acrescentar um pouquinho no 21 aqui para obter mais dominância. Falta de aresta distal, fechamento desse ângulo incisal no 21. Fazer uma aresta mais demarcada aqui na região distal. Eu tenho que melhorar a questão da morfologia do dente 11. Então, para deixar a morfologia um pouco mais arredondada, eu tenho que trazer essa aresta com um pouco mais de volume nessa região distal. Observe o dente 12 mais estreito quando comparado ao dente 22. Eu tenho que trazer essas arestas mais próximas do ponto de contato para formar um dente com a morfologia mais larga, para deixar esse dente 12 com um aspecto mais largo. É muito importante que eu reposicione a aresta quando o dente é mais estreito. E além disso, eu preciso também fazer um acréscimo estratégico no comprimento aqui do dente 22 e também um pouco mais de comprimento para ficar semelhante ao dente 23, que se encontra mais em primeiro plano. Ou seja, pequenos acréscimos estratégicos em resina composta. Faria sentido eu facetar todos os dentes da Jennifer? Não faria nenhum sentido, porque existem dentes aqui no sorriso que não precisam ser facetados. Percebam aqui, dente 22, acréscimo estratégico na borda, ele já é bem posicionado, ele já tem um volume vestibular adequado. Se eu faço uma faceta aqui, o dente vai ficar muito projetado no sorriso da paciente. Perceba como o dente 23 merece fazer uma faceta. Por quê? Porque ele é um dente palatinizado, eu posso ganhar volume e chegar no nível do dente 23. Perceba como o dente 11 também merece uma faceta, porque além dele ser escurecido, ele possui uma restauração insatisfatória, uma restauração com sinais de subpolimerização. Cara, a resina quando não é bem polimerizada, ela mancha, ela fica amarelada, como nesse dente. Eu preciso remover totalmente essa resina para conseguir verificar a cor do meu substrato e ver que esse substrato tem uma boa coloração. Dente 12, acréscimos estratégicos desse dente. Por quê? Porque ele está mais estreito e está mais curto. Merece um ganho de largura e um ganho de comprimento. Eu poderia até ganhar um pouco mais de volume nele para chegar a nível do volume do dente 22. Então são pequenas atuações na morfologia com um grande objetivo: deixar o sorriso do paciente com a morfologia mais adequada. Nós deixamos mais 3 exercícios, mais 3 casos clínicos como exercício para você escrever o seu planejamento e desenhar onde você faria os acréscimos estratégicos para que você desenvolva essa habilidade de enxergar essas oportunidades ocultas que eu falei aqui para você. E quando a gente começa a enxergar essas oportunidades ocultas, muitos dentistas ficam com receio de indicar ou medo de ofender o paciente e passar uma percepção de que você é somente um vendedor. E aí que entramos no segundo erro que te impede de ser reconhecido na resina composta, que é não apresentar o planejamento de forma atrativa para o seu paciente. Lembra que eu comentei que pelo menos 90% dos casos clínicos tem alguma indicação de acréscimo estratégico em resina? Quando você tiver esse olhar atento, vai perceber muitas oportunidades para você converter em venda os tratamentos dos seus pacientes que vierem com alguma queixa específica e incluir novos dentes, novas restaurações fazendo acréscimos estratégicos, fazendo você ter rentabilidade e transformando o sorriso de forma mais completa. Mas como é que você apresenta isso para o paciente sem que ele tenha uma objeção? O primeiro passo é melhorar a sua comunicação e o seu quê? O seu posicionamento. Não é sobre sobreindicar tratamentos quando não for necessário, mas sim aproveitar as oportunidades quando existe uma possível indicação que vai potencializar a transformação do sorriso do paciente. Olha o que esse aluno falou depois que virou a chave de indicar acréscimos estratégicos em resina. Antes, eu não oferecia tratamentos estéticos para os pacientes, por medo de ofendê-los ou por receio de oferecer algo que ele não estava buscando. Eu fiz o desafio e gostei muito do resultado. Os pacientes receberam muito bem a proposta e a taxa de conversão, quando eu mesmo abordava os pacientes, foi muito satisfatória. Somente com os 10 dias e apenas 10 pacientes, eu faturei R$ 15.710. Eu tive um retorno financeiro muito bom em um consultório que faturou uma média de 20 a 30 mil por mês. E nesse mês, eu estipulei uma meta de R$ 50 mil de faturamento. Percebe como essa virada no jogo, essa virada de chave, como muda o jogo? Não é só no resultado financeiro, mas também no nível de satisfação dos seus pacientes. Olha esse outro caso aqui, por exemplo. A paciente chegou se queixando apenas de restaurações antigas, apenas nos centrais e laterais, que fraturavam o tempo inteiro. Restaurações em resina, feitas com um planejamento correto, selecionando ali as resinas compatíveis para cada camada, seguramente não irão fraturar.
Logo, quando eu analisei clinicamente o caso do sorriso da Paula, eu percebi a ausência das guias caninas, que logo havia necessidade de indicação de acréscimos estratégicos no canino, justamente para quê? Para desenvolver as guias caninas, para que não tivesse fratura de maneira precoce. Eu comentei e comuniquei isso para a paciente com clareza para que a paciente entendesse a importância de incluir os caninos na restauração. Em resumo, os caninos não eram opcionais. E o discurso ele tem que existir para que você consiga vender da forma ideal. É tudo uma questão de comunicação, galera. Essa paciente falou que não queria fazer as restaurações, não queria incluir os caninos no seu tratamento. E eu falei o seguinte para ela: se não incluirmos os seus caninos, as suas restaurações anteriores vão quebrar em pouco tempo. E depois você vai ter que refazer a restauração. Se você não quiser incluir os caninos, eu prefiro não atender você, porque eu sei que eles vão fraturar. Aí você tem que colocar na balança ali no seu tratamento. Se você prefere fazer as restaurações sem os caninos e depois ter que pagar tudo novamente para você refazer o seu tratamento, ou incluir eles no seu planejamento agora e ter a segurança de que as suas restaurações vão durar muito mais tempo. O que é que você prefere? Entenda, o que eu fiz foi me posicionar. Eu neguei o tratamento para Paula, que seria mal sucedido se eu não incluísse os caninos. Mas ao mesmo tempo, isso passa uma percepção de alto valor para o paciente, sabe por quê? Porque ela entende o porquê, durante a sua vida, ela teve que refazer essas restaurações de forma corriqueira. Então é importante que você também entenda que muitas vezes não é uma questão de resistência da resina composta, mas sim uma análise a respeito da parte funcional da oclusão. Aqui na Optical, um dos recursos que a gente usa para aumentar as conversões de venda na primeira consulta, antes mesmo do paciente falar sobre preços, formas ou condições de pagamento, é o mockup digital. O mockup digital nada mais é do que uma técnica que desenvolvemos que nos permite mostrar para o paciente de maneira realista e atrativa e em menos de 5 minutos uma antecipação do resultado proposto para que o paciente crie desejo ou também para que possamos trocar alguma dor desse paciente, para ele criar uma vontade de fazer o tratamento com você. Anota aí. O seu paciente precisa se interessar pelo resultado antes mesmo de começar o tratamento. É importante você entender que uma venda só ocorre quando você desperta duas coisas, ou dor ou desejo em alguém. Essa é a principal razão de termos desenvolvido a técnica do mockup digital. Com essa técnica, a gente conseguiu aumentar em mais de 80% as vendas aqui na Optical, porque o paciente consegue de fato entender a transformação de maneira visual, ele se vê transformado. Ele não precisa ficar imaginando como vai ficar o sorriso, ele vai se ver transformado, simples assim. Olha esse caso aqui, por exemplo. Mais um caso em que os dentistas provavelmente fariam apenas restauração dos centrais para fechar o diastema. Mas perceba, imagine que logo na primeira consulta, se fizesse um mockup digital e apresentasse para o Matheus aqui esse tratamento. Matheus, ó, esse aqui é o seu tratamento hoje, seu sorriso hoje, e aqui eu vejo que existe um grande potencial de transformação do seu sorriso. E ele pode ficar desse jeito aqui, cara. Eu ainda posso deixar bem claro a diferença do sorriso, mostrando para o paciente o antes e o depois lado a lado, para que ele sinta ainda mais desejo pela sua transformação. Concorda que dessa forma fica muito mais difícil o paciente recusar ou ficar questionando o preço do seu tratamento? Esse é o poder do mockup digital. Para você ter uma noção da força do mockup digital, deixa eu te mostrar aqui alguns alunos que conseguiram utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Essa aluna, por exemplo, comentou que conseguiu aumentar o valor de um tratamento em R$ 2.700 apenas usando o mockup digital. Depois de mostrar a simulação do sorriso, o paciente decidiu acrescentar mais 2 dentes no seu tratamento e o que já estava fechado em R$ 7.800 fechou para R$ 10.500. Esse outro aluno aqui nos enviou uma outra mensagem informando que depois que começou a usar o mockup digital, ele consegue cobrar um valor justo pelos seus tratamentos. E os dentistas, e o paciente nem pede desconto. Por último, esse outro aluno comentou que agora sente muito mais segurança na hora de vender um tratamento para o paciente e que naturalmente os pacientes ficaram muito mais impactados com a simulação e fecham o tratamento na hora. Engraçado que ele comentou que antes de conhecer o mockup digital, ele faria um mockup convencional, utilizando resina bisacrílica e o modelo encerado, e gastaria o dinheiro com o laboratório para encerar o caso e fazer o mockup na boca do paciente. E ainda corria o risco de pagar o laboratório e o paciente não fechar, resultando em prejuízo. Então esse é o grande poder do mockup digital. Em resumo, você vai aumentar a precificação do valor dos seus tratamentos e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Faz você sentir segurança na hora de apresentar os seus orçamentos por um valor justo e ainda te faz economizar dinheiro, porque você não precisa pagar no laboratório para saber antes se o paciente vai fechar com você. A gente já entendeu até aqui que planejar de maneira incompleta e não saber apresentar um planejamento de forma atrativa são os 2 primeiros erros que você não pode cometer. E já tem um terceiro ponto. A terceira coisa que vemos que os dentistas costumam errar também é na escolha da resina. Muitos dentistas se sentem perdidos na escolha da resina ideal para cada caso e se frustram comprando kits completos de uma única marca comercial que muitas vezes mal sabem utilizar todas as cores de resina que vem dentro do kit. Assim como se deparam com insucessos como fratura, como erros na cor
como manchamentos precoces, como perda de brilho superficial. Olha isso aqui, não é qualquer resina em marca comercial que você pode usar em toda situação clínica, em toda indicação ali das suas resinas. Cada marca tem uma propriedade e que uma restauração exige a indicação de resinas específicas para a construção de cada camada, para adquirir o quê? Resistência e estética, para fazer uma estratificação de fato. E a verdade é que a maioria dos dentistas nem sabe por que se deve estratificar um dente com resina composta. A estratificação ela tem um papel muito importante. Eu quero que você saiba que a partir de agora você vai ter clareza sobre isso. A estratificação te dá resistência, te dá durabilidade e te dá estética e polimento e manutenção de cor a longo prazo nas suas resinas. Ou seja, ao construir um dente por camadas, não estamos falando apenas de obter uma estética natural, mas também de obter resistência, para que a sua resina não frature com facilidade, polimento, para que a resina não manche de maneira precoce, longevidade, para que a sua resina mantenha característica a longo prazo. Então, resumindo, é muito importante conhecer os diversos sistemas de resina, sem influência do marketing das empresas, para que você adquira o mínimo de resinas possíveis para fazer uma estratificação correta. Fica atento, pois nos próximos dias a gente vai falar detalhadamente sobre isso e você vai ganhar ainda mais segurança para você utilizar a resina composta, sabendo qual resina você vai utilizar. Na aula de amanhã, na aula 2, nós vamos te mostrar exatamente como escolher a resina ideal para cada caso e para cada camada, acertando a cor e obtendo naturalidade, resistência e durabilidade a longo prazo. Então não deixe de assistir essa aula. Pessoal, tem o quarto ponto, eu falei 3 para vocês, mas tem um quarto ponto, que é a morfologia. Ela também gera uma enorme dificuldade para muitos dentistas. Nós odiamos esses dentes artificiais do estilo Mentex, eles não seguem ali a morfologia que a gente preza como natural. Esses são típicos casos de sobreindicação de facetas em resina, também de falta de domínio da anatomia dos dentes. Observe esse caso aqui. Perceba como é possível obter naturalidade com pequenos acréscimos de resina composta. Note que o paciente precisava de resina somente em algumas regiões, sem a necessidade de revestir os dentes por completo para transformá-lo. A gente chama isso, sabe de quê? De odontologia de verdade. A odontologia que o dentista foi formado para poder executar. E na aula 2, a gente também vai te apresentar as 4 chaves da morfologia para que você consiga entender as características ideais do sorriso de cada paciente, obtendo muito mais naturalidade. A morfologia é um excelente exemplo de como é importante você estudar vários casos, buscar ter acesso a um repertório denso e se preparar para qualquer paciente. Anota aí, não existe excelência sem repertório e não existe você se diferenciar sem excelência. A excelência é o mantra de todo dentista que quer se diferenciar. É impossível você ter segurança em um atendimento se todo paciente te gerar uma sensação de primeira vez, sem total clareza de como você vai proceder em cada construção da camada. Então, sempre que você receber um paciente e ficar na dúvida sobre qual o planejamento correto, lembre que você precisa ter repertório para estudar um caso parecido e ter segurança para executar, saber exatamente o que fazer em cada etapa. O medo, a insegurança e a falta de visão só podem ser combatidos com conhecimento e com repertório. É por isso que agora é hora de você ver na prática um planejamento e entender por que uma transformação do sorriso com resina composta tem tanto valor agregado a ponto de ser totalmente natural para você passar um orçamento com um valor justo e ter, consequentemente, lucro todos os dias nos seus atendimentos. Vamos nessa, vamos dar uma olhada agora nesse caso. Vocês vão ver esse caso aí na tela com vocês. Um caso, nossa, complexo, hein? Muitos dentistas não sabiam nem por onde começar nesse tratamento aqui. Mas a grande dificuldade em um caso como esse é principalmente realizar um planejamento correto. E nesse caso, a grande indicação, principalmente nesses 4 dentes aqui, é vocês realizarem facetas. Mas por que eles têm indicação de facetas, Rafael? Porque eu tenho uma perda estrutural muito grande. Depois que eu remover todas essas resinas aqui, vai restar pouco remanescente coronário. Então, para não mostrar a linha de união, não mostrar essa meia-lua visível, eu preciso revestir o dente por completo. Eu preciso deixar essa restauração imperceptível, invisível. Já o dente 22, ele merece inicialmente um procedimento de gengivectomia com o objetivo de eliminar toda essa margem gengival, equilibrar toda a devolução ali da saúde gengival e, consequentemente, o comprimento ideal do dente. Não só isso, remover toda essa restauração antiga e realizar um preparo para conseguir mascarar completamente esse dente escurecido. Já os nossos caninos, eles vão precisar de pequenos acréscimos na região mesoincisal para devolver as guias caninas e restabelecer esse plano correto, esse plano horizontal, essa devolução desse comprimento ideal. Ou seja, os 2 incisivos centrais, os 2 incisivos laterais, eles vão ter a necessidade de realizar facetas, enquanto que o meu incisivo lateral vai precisar também de forma conjunta com o procedimento de gengivectomia. E já o nosso canino,
os nossos acréscimos estratégicos em resina composta, uma vez que ele está muito bem posicionado. E como é que a gente faz o procedimento cirúrgico, Rafael? Como é que executa o procedimento de gengivectomia? É muito importante você saber o tipo de biótipo gengival, o tipo de fenótipo gengival, para que você realize o procedimento cirúrgico. Essa aula não é uma aula sobre gengivectomia, sobre biologia da questão gengival. Porém, é muito importante você entender que para biótipos gengivais, como o da própria Renata, dessa nossa paciente, eu preciso fazer uma abertura de um retalho de espessura total. Para quê? Para conseguir restabelecer a junção, a distância correta da junção cemento-esmalte para a crista óssea alveolar, devolver a distância biológica ideal para a nossa paciente. Então a gente remove o excesso de gengiva, restabelece o posicionamento da nossa crista óssea alveolar e restabelece o posicionamento do retalho, fazendo com que essa paciente tem uma saúde gengival muito melhor. Observe esse outro caso aqui. Perceba, a gente fez a incisão, está fazendo agora aqui o desgaste do tecido ósseo para restabelecer a nova distância biológica. O número dessa broca é 2173. Beleza? É uma broca que já consegue desgastar somente na ponta ativa, fazendo com que você tenha uma transformação do sorriso muito grande. Então, para esse tipo de gengiva, uma gengiva volumosa, uma gengiva espessa, é fundamental que você execute um procedimento cirúrgico envolvendo o retalho de abertura total, conjuntamente ao desgaste ósseo, para sua gengiva não voltar a crescer de forma inicial. Show! Nesse caso aqui, da Renata, fizemos inicialmente o nosso procedimento clareador. Clareamento com o que, Rafael? Peróxido de carbamida a 10%. 10%, Rafael? Não precisa mais do que isso, cara. Não precisa mais do que isso. Durante 21 dias. Peróxido de carbamida a 10% durante 21 dias. Existem várias marcas no mercado. O que eu mais gosto, Opala Essence e Potenza Bianco PF. São duas das melhores marcas para você realizar um clareamento eficiente, um clareamento caseiro, que já é embasado na literatura há mais de 10 anos como a melhor técnica para realizar clareamento do seu paciente. Existem casos em que você vai indicar esse tipo de clareamento, existem casos em que você vai indicar um outro tipo de clareamento. Show! Fizemos o clareamento, as restaurações não mudaram de cor, porém o dente, o remanescente coronário, mudou completamente de cor. Perceba a diferença agora do dente para a resina. Agora eu consigo enxergar de uma forma muito mais clara. Perceba a diferença agora da margem gengival, como está muito mais equilibrado o meu incisivo central para o meu lateral, para o meu canino, para o meu premolar. Perceba como essa gengiva está com saúde para receber a nossa restauração. Perceba que com a cor clareada, eu tenho agora uma maior facilidade para realizar os meus acréscimos estratégicos nos caninos e os meus procedimentos restauradores com maior extensão nos 4 incisivos superiores. Portanto, sempre quando a gente vai executar um planejamento, executar também a execução ali do enceramento de diagnóstico, a gente executa fotografias. E essa foto ela é muito importante, que é a foto de 12 horas. A foto de 12 horas a gente avalia o volume do dente. O volume vestibular. Perceba que existem regiões aqui em que o dente está muito mais para dentro. Perceba que existem regiões em que o dente chega na área seco-molhada do lábio da paciente. Nesse caso, essas regiões que estão mais palatinizadas vão receber um volume com material restaurador, para que eu consiga equilibrar completamente essa cor. Enquanto que as regiões que estão mais vestibularizadas possivelmente necessitarão de um preparo seletivo para eu retroinclinar essa região, jogar para a palatina, para ter espaço para acrescentar as próximas camadas. Quais são essas camadas, Rafael? A gente vai ver isso em detalhes na aula 2, mas camada palatina, camadas proximais, camada de dentina, camada de efeito, camada de esmalte vestibular. E toda a estratificação de cada uma delas tem total importância para a sua resina ter o quê? Resistência, manutenção de cor a longo prazo e também opacidade, para conseguir mascarar a linha de união com mais facilidade. Portanto, fizemos essas fotografias e na sequência executamos, juntamente com o escaneamento intraoral, mesclamos isso dentro de um software chamado Exocad e a paciente fez um planejamento, um enceramento. É um enceramento feito de forma digital. O digital, turma, está presente no nosso dia a dia. E a gente tem que usufruir dessa ferramenta para conseguir ter planejamentos mais assertivos. Ah, Rafael, eu preciso de um scanner intraoral para ter isso? Não, eu não tenho scanner no meu consultório. Terceirizei esse escaneamento com uma clínica de imagem, uma clínica radiológica, para executar esse enceramento. Note que existem regiões em que toca no dente, existem regiões onde falta material. Perceba isso aqui, olha que imagem linda, turma. Eu vou precisar acrescentar volume de dentina na região mesial do dente 11 para conseguir acertar a cor. Eu já sei que os dentes 12 e 22 já se encontram num posicionamento mais correto. Eu já sei que o dente 13 eu vou precisar fazer um acréscimo estratégico na região disto-incisal e mesio-incisal. Eu não preciso revestir o dente por completo. E eu vou cobrar a mesma coisa do dente 11.
eu vou cobrar a mesma coisa do Dente 22. Porque aqui na nossa clínica, o que a gente ensina para vocês é o quê? Vender para o paciente uma transformação do sorriso. E a transformação do sorriso dessa paciente envolve a necessidade de introduzir ali os caninos no seu tratamento. Então fizemos os acréscimos estratégicos no canino, o laboratório também mandou esse planejamento do pré-molar, mas a gente acabou não executando o pré-molar. E note o seguinte, perceba aqui como o dente 12, ou melhor, o dente 22, ele está mais vestibularizado do que o planejamento que eu executei. É um sinal que esse dente vai ser necessário desgastá-lo, porque ele está escurecido também da mesma forma. E depois disso, depois de estar com esse planejamento todo pronto, a gente vai fazer a impressão do modelo 3D. Esse modelo é feito através de uma impressora 3D, uma impressora, isso aqui é uma resina que é impressa, para na sequência a gente obter a nossa guia canina, a guia palatina, essa guia palatina, para a gente conseguir devolver o comprimento ideal do dente, para a gente conseguir estabelecer novamente o comprimento e a morfologia. Eu preciso me basear nisso para reconstruir todas as minhas camadas. Eu preciso me basear nas minhas 4 chaves da morfologia, que a gente vai trazer isso com mais detalhes na aula de amanhã, que são as bordas incisais, os ângulos incisais, as arestas, os planos vestibulares. Essas 4 chaves vão fazer grande diferença para a gente ter variações na forma do dente, na forma geométrica de um dente. É muito importante a gente ver como o aluno e como a gente também muda a nossa forma de enxergar as possibilidades de cada paciente depois que a gente faz os nossos planejamentos. O nosso olhar se torna muito mais crítico. E às vezes o dentista fica anos patinando ali, sem sair do lugar, trabalhando 12, 14 horas por dia. E ele está tão envolvido com essa rotina estressante que muitas vezes está infeliz e termina se frustrando justamente porque não consegue ganhar o quanto gostaria pelo seu trabalho. E também muitas vezes não consegue usar todas as técnicas e ferramentas que o diferenciem para fazer uma mudança desse ciclo frustrante. A solução para ganhar mais não é trabalhar mais. A solução é escolher um tipo de atendimento que traga muito mais retorno e que justifique o seu aperfeiçoamento. É conseguir entregar um resultado honesto que te dê a liberdade para precificar melhor o seu atendimento. É escolher uma técnica que tem uma alta demanda de pacientes e esses pacientes estão dispostos a pagar bem para o dentista que entrega um resultado diferenciado. Eu sou um bom exemplo disso. Eu sou implantodontista de formação, mas depois que eu entendi o poder da resina composta, eu migrei completamente o meu posicionamento para essa área de atuação. Mas não para ficar distante dessa realidade. Dá uma olhada nessa aluna que também passou por esse mesmo processo de transição como eu e colheu os resultados ao focar na resina composta. Me chamo Itala Rocha, sou especialista em prótese e implante. Eu sempre fui apaixonada pela odontologia, mas eu sempre sentia que faltava algo em relação à técnica, que eu poderia melhorar, como também o meu posicionamento frente aos meus pacientes. Eu consegui faturar 65 mil reais só do início do mês até o dia 17, dia 1 de março até o dia 17 de março. E assim, eu como implantodontista e protesista, a gente sabe que existem orçamentos, existem tratamentos grandes, né, de grandes reabilitações como protocolo, que tem um valor agregado por paciente muito alto. Mas, quando a gente compara esse mês atual, onde eu não tive nenhum fechamento de casos grandes de reabilitações e implantes, eu fiquei super entusiasmada. Eu nunca havia pensado que eu poderia fechar tantos casos em um único mês de resina. E eu percebi que foi realmente a abordagem ensinada na Optical, como também a questão do mockup digital, que foi incrível e que eu percebi que realmente é um divisor de águas, porque a possibilidade de você mostrar ao paciente como ele poderá ficar, dar uma previsão sem a necessidade de você ter que mandar para um laboratório e ter uma outra consulta para realmente mostrar para ele como ele iria ficar, assim, é incrível. Veja, ela conseguiu destravar os seus resultados a partir do momento que ela aprendeu e aplicou o método Optical. Ou seja, você também pode mudar completamente o seu jogo com o conhecimento técnico certo, aliado ao repertório e as ferramentas certas para você alcançar segurança, diferenciação e também valorização profissional. Então, nossa primeira aula, nós te mostramos que o nicho da estética é, sem dúvidas, o melhor caminho se você quiser realmente ganhar bem e ser valorizado na odontologia. Você viu que a resina composta é a técnica que te permite alcançar resultados de excelência e possibilita também a visibilidade para você ser uma referência, atraindo pacientes que vão pagar bem, vão pagar um valor justo pelo seu trabalho, se você souber trabalhar com esse material da maneira correta. Você viu também que temos diariamente no nosso consultório oportunidades de venda, oportunidades ocultas e que uma transformação do sorriso de excelência começa com o planejamento correto
e que sem esse planejamento ideal, a gente não vai conseguir vender corretamente para o nosso paciente. A gente mostrou também que é totalmente possível cobrar 5, 8, 10 mil ou até mais pelos seus atendimentos de transformações do sorriso. Esses são valores praticados não apenas por nós, mas pelos nossos alunos que também colocam o método Optical TS em prática. Você aprendeu que a forma mais simples e segura de alcançar a excelência é construindo o seu repertório, ou seja, acessando os estudos de caso que te mostram diferentes situações e te preparam para poder lidar com elas no seu dia a dia. E essa foi a nossa primeira aula. A gente ainda tem uma semana inteira para você trabalhar o seu repertório acessando o nosso conhecimento. Na aula 2, que será ao vivo nessa próxima quarta-feira, amanhã, nós vamos te mostrar como esse planejamento pode ser executado e virar realidade. E quais são as bases necessárias para você confiar e dominar nas etapas de estratificação de cada camada da resina composta. A gente vai te mostrar o passo a passo da execução com todos os detalhes e, claro, essa aula será uma verdadeira oportunidade para você evoluir na sua técnica. A gente vai falar sobre as 4 chaves da morfologia, iremos falar sobre o sistema de resina, diferenças entre cada resina, iremos falar sobre seleção de cor. E não esqueça de fazer os exercícios da apostila que te mandou no grupo VIP, tá, turma? E de colocar na sua agenda para você também estar presente nessa nossa aula que vai acontecer no domingo, nossa aula 4, às 20 horas aqui no YouTube, para você conferir o gabarito de todos os exercícios e continuar também acompanhando a análise dos casos clínicos. Caso ainda você não tenha a apostila, já aperta no link da descrição dessa aula aqui para você entrar no grupo VIP do WhatsApp, que o link para você fazer o download está na descrição do grupo. E vale lembrar que na próxima sexta-feira nós vamos liberar um formulário para você emitir o seu certificado de conclusão lá no grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo não é o mesmo do grupo geral que todos estão inscritos no workshop, tá? É um grupo à parte, apenas para quem está aplicando de fato e participando efetivamente do evento. Então, mesmo que você esteja no grupo normal ou grupo geral, precisa estar no grupo VIP para você baixar as apostilas para emitir o seu certificado. Também vou dar um spoiler, para você garantir também os materiais complementares. O link do grupo VIP também está na descrição desse vídeo, porém esse formulário está bloqueado e você só consegue acessar se souber as 3 palavras-chave que serão reveladas no final de cada aula. Então assista todas as aulas até o final para guardar as palavras-chave, entra no grupo VIP do WhatsApp para emitir o seu certificado e, dito isso, a palavra-chave da aula de hoje é o quê? Naturalidade. Deixa anotado aí, esteja presente nas próximas aulas para você anotar as outras 2 palavras e emitir o seu certificado. Eu te desejo um grande abraço, que Deus abençoe. Eu espero você na aula 2 de amanhã. Tamo junto. É possível, sim, é muito possível você ser bom em resina e você conseguir aplicar no seu consultório, você se tornar uma autoridade e aumentar a sua rentabilidade. O Rafael e o Adriano, eles conseguiram me proporcionar mais segurança, fizeram ser autoridade na resina e cada dia eu tenho melhorado mais. Então, assim, eu tenho essa rotina, eu tenho alguma dúvida em dentes escurecidos, em seleção de cor, em anatomia, eu vou lá no curso, olho, pesquiso, faço minhas anotações e vou lá no meu consultório e consigo aplicar. Antes, eu tinha muito medo de fechar tratamentos maiores, principalmente por resina, por questão de não saber escolher a resina adequada, a cor, né, e ter medo de errar, não entregar para o paciente um tratamento de qualidade que fosse satisfatório e ele gostasse. Então, eu passava minha rotina clínica realizando tratamentos normalmente unitários, onde somente quando tinha real necessidade, tipo tecido cariado ou dentes fraturados, né, mexia em um único elemento, mesmo vendo que não estava harmonizado com o restante, mas não chegava nem a oferecer esse tipo de tratamento para o paciente. E clareamento, era o que eu fazia na minha rotina clínica. Além das outras coisas, porque eu também sou clínico geral, mas na parte de estética dental era isso que eu fazia. E depois que eu iniciei o curso e vocês lançaram o desafio, então me desbloqueou esse medo e eu comecei a fazer tratamentos maiores, oferecer aos meus pacientes tratamentos maiores, porque aí eu já havia estudado, né? E já conseguia escolher as cores, as resinas de uma forma melhor. Nesses últimos 10 dias, eu tive um faturamento de R$ 51.150, né? Entre clareamento e transformações de sorriso. Coisa que antes eu demoraria uns 3 ou 4 meses para poder obter, né? E foram alguns clareamentos. Eu mandei mensagem para algumas pessoas, foram 2 mensagens só. E a partir daí das postagens, começou a vir outros pacientes. E, inclusive, eu fechei um tratamento no valor de 14 mil e 14 mil e pouco, né? Quase 15 mil reais, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida clínica antes, e eu já estou formada tem 17 anos. Com um único paciente fechar um tratamento tão grande assim,
Nunca vi acontecido. Tive que me virar nos 30, porque eu atendo muito convênio, né? Atendo muito paciente de convênio. Então eu percebi que o convênio ele não me trazia esse retorno, né? Que em tão pouco tempo o desafio me fez ter aí, né? Então eu realmente assim, eu tive que remanejar minha agenda para poder encaixar os pacientes que me mandaram mensagens durante o desafio. Eu achava que isso não era possível, que quem trazia o paciente para mim era o livrinho do convênio. E na realidade não é o livrinho do convênio, né? Então eu sou muito grata a esse desafio, ao Adriano e ao Rafael, que me ensinaram realmente a me dar valor de verdade, né? Então essa é a lição que eu tiro do desafio. E foi muito bacana, porque em pouco tempo eu fiz 5.660. Eu não consegui fazer mais, porque eu não tinha horário na minha agenda. Então, a partir de agora, de agosto, eu já, graças a Deus, eu já vou conseguir diminuir mais esses pacientes de convênio. E a minha meta é ir devagar fazendo essa transição. Então, eu consegui, gente. Eu estou conseguindo e eu estou muito feliz com isso. Acho que é a primeira vez que eu consigo pensar de uma forma diferente, né? Fora da caixinha, né? Com aquela odontologia de convênio que a gente atende o dia inteiro. Então, eu não quero mais isso. Então, muita gratidão ao Rafael e ao Adriano. E pra cima, né, gente? Boa sorte pra todo mundo, viu? Para mim, esse curso está sendo maravilhoso, porque tô vendo meus casos com outro olhar, e que antes eu não observava, né? Coisas que às vezes eu deixava passar, e até pensando do paciente não querer realizar o trabalho. E nisso, nesse curso, eu estou tendo mais visão desse trabalho, com mais segurança também para passar para os pacientes.